Oi, eu sou o Bruno. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo para esse canal, então tá sendo uma coisa um pouco estranha, mas eu queria falar basicamente sobre os livros que eu li no último mês, ou seja, no mês de abril. Então, sem mais delongas. Esse foi um mês um pouco atípico para mim. Eu não li tanto quanto eu gostaria, mas tudo bem, porque não é muito relevante para mim a quantidade de livros que eu leio. E eu li um livro bem grande em abril, que tomou bastante tempo. Enfim, tudo bem ser um pouco menos. Eu li 4 livros, né, no mês de abril, então basicamente um livro por semana, mas um desses livros tomou quase 3 semanas. É realmente muito longo. E além disso, eu li alguns livros bem diferentes do que eu normalmente leio. Por quê? Eu estou numa onda de querer me aprofundar em francês. Eu estudo francês já tem bastante tempo e só recentemente, nos últimos anos, eu estudo de forma autônoma, né? Então é uma coisa meio maluca. E só recentemente eu decidi ler mesmo alguns livros em francês. E apenas esse mês eu pensei em pesquisar livros para o meu nível de francês, porque eu só pegava qualquer livro e ia lendo. Então eu já li alguns livros em francês, mas eu acho que eles eram um pouco difíceis demais para mim. Então, para esse mês, eu peguei umas listas que existem na internet do Ministério da Educação da França, em que eles falam sobre livros que as pessoas têm que ler na escola, em diferentes níveis e tudo mais. Essas listas são gigantescas, então eu escolhi alguns livros aleatórios e comecei a ler eles. E são livros assim de nível de ensino médio ou equivalente ao ensino médio na França. E foi uma experiência bem melhor de leitura do que com os outros livros que eu andava lendo. Então, vamos lá. Assim, o primeiro livro que eu li no mês foi O Colar, do Maupassant. Eu estou ciente de que esse livro é apenas um conto e não é um livro inteiro, mas, mesmo assim, essa edição que eu li tinha um texto de introdução que falava bastante sobre a vida do Maupassant e também falava bastante sobre esse conto e sobre o estilo do Maupassant de forma geral. E isso foi ótimo para mim, porque eu queria ler Maupassant já tinha um tempo, mas a obra dele é muito vasta, assim. Então eu não sabia muito bem para onde começar, eu não sabia muito bem o que esperar. E aí eu decidi entrar lendo O Colar, que foi super gostoso de ler, sinceramente. Não me arrependi nem um pouco de ter escolhido esse livro na hora da leitura. É super divertido. É engraçado, tem uma coisa meio ácida, assim. Eu sei que é difícil fazer essa comparação, eu não deveria estar fazendo essa comparação, mas eu senti uma coisa meio Machado de Assis, assim, lendo Maupassant. E vamos ver, né? Porque eu só li um conto dele, então é bem possível que não tenha nada a ver. Mas, sabe, essa coisa meio comentário social ácido, que envolve um pouco de ironia e sarcasmo. Então, é esse tipo de conto e foi super interessante, foi super legal, achei super divertido. É meio trágico, assim, né? Ele conta a história dessa mulher que quer aparentar ser de uma classe social que não é a dela e ela quer muito ser convidada para festas exclusivas, sabe? Enfim, vestir vestidos lindos, usar joias raras e etc. E ela finalmente é convidada para uma dessas festas. E quando isso acontece, ela pede um colar de diamantes emprestado de uma amiga dela. E por uma coisa que acontece, eu não vou contar a história inteira, né, para não estragar também a surpresa, mas ela acaba perdendo esse colar. E aí, a partir disso, o conto realmente se desenrola, assim, esse é realmente o nó da história e é super legal. Gostei muito de ler, foi uma ótima introdução a Maupassant. Foi uma coisa fácil de ler em francês também e existem traduções também em português, então você com certeza consegue ler se você quiser e achar isso facilmente.
E é isso, essa foi minha primeira leitura do mês, foi super rápido e fácil e bem tranquila. Depois disso, eu li um livro de um autor que eu não conhecia, que chama Théophile Gautier. Outro livro em francês que eu li, que também estava nessas listas de livros educacionais, assim, livros que as pessoas leem na escola. E era um livro de contos, dessa vez não só um conto, igual o que eu li do Maupassant, e se chama A Morte Apaixonada e Outros Contos Fantásticos. Então, é um livro com 4 contos. Um deles, que é esse que se chama A Morte Apaixonada, é um pouco mais longo do que os outros. É quase uma novela, assim, ele é bem grandinho. E é o mais interessante, mas não foi o tipo de livro que me encantou, sinceramente. Eu não leio muito fantasia, não sou muito desse mundo, então esses contos fantásticos acabaram ficando um pouco deslocados para mim. Eu nem conhecia muito bem esse autor também, na verdade eu nunca tinha ouvido falar dele, mas decidi dar uma chance. E assim, foi gostoso de ler, sabe, não foi ruim. Os contos são bem escritos e você lê eles super rápido, porque eles são interessantes, até se você gosta de fantasia principalmente. Mas de qualquer forma, mesmo eu que não tenho esse costume de ler nada de fantasia, eu consegui ler isso com muita facilidade e assim, é isso, achei bem normal, não quis saber nada além desse livro em relação a esse autor. Não vou ler mais nada desse autor, provavelmente, mas é só porque eu não estou muito conectado com esse mundo da fantasia. Desses 4 contos, 2 deles eram histórias de fantasma, e esses 2 envolviam também imagens, né? Tipo uma pintura que tem uma mulher, ou uma tapeçaria que tem uma mulher, e essa mulher das obras é, na verdade, um fantasma que está preso nessa obra. E os outros 2 contos eram bem diferentes. Um deles era sobre um pé de uma múmia que um homem encontra em um bazar, né? Um desses lugares que vende coisas usadas na rua. E aí esse pé de múmia tem o espírito da mulher, que era dona do pé, e ela fica procurando o pé dela e tudo mais. Esse foi mais ou menos interessante, mas o mais interessante mesmo é A Morte Apaixonada, para mim, que é um conto sobre um padre que, na hora de fazer o juramento para se tornar um padre, eu não esqueci o nome disso, tá? Desculpa, eu li o conto, eu juro, mas eu esqueci o nome desse processo. Mas lá na hora que ele tá na igreja, prestes a jurar celibato, sabe, assim, nesse momento essencial da vida dele, ele vê uma mulher que tá lá na igreja e se apaixona por essa mulher. E a vida dele vira de cabeça para baixo e tem uma coisa fantástica. Eu não vou falar o que é o fantástico, só porque provavelmente, sabe, é uma surpresa gostosa de descobrir. Mas é basicamente isso, assim, uma paixão que domina a vida de um padre, e isso é bem interessante de ler, assim, isso foi gostoso, mas é isso, é bastante fantástico, e eu não vou ler mais nada nesse estilo desse autor, provavelmente. Então foi bem uma coisa que eu passei e li e acabou, assim. O terceiro livro que eu li foi O Chamado da Floresta, ou O Chamado Selvagem, ou O Chamado da Selva, que foi escrito pelo Jack London, em inglês originalmente. Eu li em francês também, porque também estava nessa lista de livros que as pessoas leem na escola. E foi traduzido com vários nomes em português brasileiro, por isso que, enfim, não tem como precisar exatamente o nome, mas eu acho que eu prefiro O Chamado Selvagem. E esse é realmente um romance que eu li, o primeiro romance do mês passado. E foi bem intenso. Assim, eu quase chorei lendo, porque é um livro que se passa... assim, o personagem principal é um cachorro, né? Então, é muito triste. Quando você tem um cachorro, e eu tenho uma cachorrinha, a Lola, é uma coisa muito estranha você ler um livro em que
o personagem principal é um cachorro, porque você fica imaginando o seu cachorro passando por aquelas coisas. E esse é um livro em que muitas coisas horríveis acontecem e é muito violento, assim, eu não esperava isso de verdade, porque justamente é um livro de escola e tudo bem ser um livro violento. Eu acho que a gente leu livros violentos também na nossa época de escola, na minha época de escola, pelo menos. Mas é bem violento, assim, tipo, gente, os cachorros desse livro sofrem muito, principalmente o personagem principal. Mas, enfim, é basicamente a história sobre esse cachorro que vive em uma família feliz no sul do Canadá, se eu não me engano. E então ele vive em um clima um pouco mais ameno e a família é bem rica, sabe? Ele vive uma vida super confortável, mas uma pessoa dessa família tá viciada em apostas. Sim, já naquela época, é um livro do começo do século XX. Inclusive, esses outros dois livros que eu falei agora, eu nem falei a época deles, mas eles também são do começo do século XX ou do fim do século XIX, que eu tô um pouco nessa onda. Enfim, então esse cara, ele é viciado em apostas e para pagar as dívidas que ele tem, ele decide vender esse cachorro da família, que é um cachorro enorme e de raça, aparentemente. E ele vende o cachorro para qualquer um e ganha uma grana com isso, porque é um cachorro enorme, que pode fazer bastante trabalho. E aí esse cachorro, o personagem principal, é levado para o norte do Canadá, para um local onde minas de ouro foram descobertas. E cavalos não andam lá, porque é um local muito frio e com muita neve, então eles precisam de cachorros para levar carga, cachorros para, enfim, farejar, para fazer um monte de coisas. E aí esse cachorro basicamente é levado para esse campo de trabalho forçado, onde ele sofre muito. É muito triste, tipo, tem muitas cenas de violência em que, tipo, eu não vou nem falar, sabe? Eu não vou nem falar, mas, sabe, ele faz amigos e aí ele perde esses amigos, porque os amigos acabam falecendo no meio dessa expedição e tem lutas com, tipo, outros animais selvagens e brigas entre cachorros e brigas entre humanos e cachorros. E basicamente a linha do livro é como esse cachorro que era doméstico acaba virando um cachorro selvagem, né? Acaba ouvindo esse chamado selvagem e volta às raízes dele de lobo, assim, basicamente. Mas é muito mais do que isso. Eu gostei bastante desse livro. Não virou um dos meus livros favoritos porque eu achei ele muito violento e, eu não sei, me deu uma agonia ler esse livro. Porque justamente eu ficava imaginando a minha cachorra, que é uma salsichinha. Ela é uma salsichinha minúscula. E eu ficava pensando muito nela, sofrendo essas coisas e foi horrível. Mas foi bom ler. Tipo assim, é um livro bom, né? Mas foi muito triste. E eu consigo ver como isso seria uma leitura essencial para um adolescente, sabe? Uma criança que tá ali, um pré-adolescente, né? Que tá ali se desenvolvendo, para ter um pouco mais de respeito em relação aos animais, enfim. Eu achei bem interessante, assim, de forma geral. Então, gostei desse livro. E o último livro que eu li nesse mês foi Tess, dos D'Urbervilles, escrito pelo Thomas Hardy, que é um livro que eu gostei muito, mas também é muito sofrido. Eu li ele em inglês, né? Ele foi escrito originalmente em inglês, também é um livro ali do final do século XIX. Eu tô nessa onda, fazer o quê? E eu adoro literatura inglesa do final do século XIX, do começo do século XX, então foi tipo um livro que foi muito gostoso de ler, mas esse é o livro que foi muito longo, né? Que eu falei no começo desse vídeo. Ele foi extremamente longo, foi extremamente cansativo ler esse livro, apesar de eu ter gostado muito de ler ele, porque, assim, ele é um livro que é também muito pesado, ele também é muito triste, acontecem muitas coisas difíceis com essa personagem principal, que é a Tess, que dá nome, né, ao livro. E assim, é um livro longo, então você vai lendo e vão acontecendo coisas
muito ruins que essa personagem e não para de acontecer coisas ruins com essa personagem e o livro não acaba nunca, sabe? Eu fiquei quase 3 semanas lendo esse livro. É, Então, enfim, é só um sofrimento muito longo. Mas o livro, de forma geral, é muito bom e fala sobre assuntos muito interessantes. A história é sobre essa personagem, que é a Tess. Eu não vou explicar a história inteira dela, mas é basicamente uma mulher que sofre muito, assim, tudo dá errado na vida dela, basicamente, assim, E ela tem tudo pra dar certo, sabe? O subtítulo desse livro, inclusive, é Uma Mulher Pura, porque ela é essa pessoa que é respeitosa, é inteligente, ela é aparentemente, de acordo com as descrições dela, né, extremamente bonita também, então tudo isso junto deveria fazer da vida dela uma vida mais fácil, né, mais leve. Mas na verdade tudo que acontece na vida dela é um desastre, assim, são desastres atrás de desastres, ela não consegue se livrar disso. E, enfim, eu vou contar um pouco só o ponto de partida do livro, só para você entender, porque isso já dá um tom pro livro que é descomunal, assim. Então, uma coisa que acontece no começo do livro é que o pai da Tess descobre que, apesar de ele viver em uma família pobre, né, no interior da Inglaterra, e não ter quase nada, nenhuma propriedade, assim, de substância, nem muito dinheiro, ele é descendente de uma família que era muito rica da Inglaterra, que é essa família D'Urbervilles. E aí o nome dele sofreu uma alteração, enfim, por isso ele não sabia dessa descendência. E ele fica tão feliz com isso que ele sai para beber e ele fica muito bêbado. E justo no dia seguinte, ele teria que sair umas 2 da manhã de casa para ir para uma cidade bem longe, vender mel e as abelhas que ele tem, que ele produz, para conseguir um pouco de dinheiro. E se ele perder essa viagem desse mercado, dessa feira que vai acontecer, aí já era, ele ia ter que esperar a próxima feira, então ele ia perder todo o mel que ele produziu, enfim. Então alguém precisa fazer essa viagem, né? E aí a Tess se sensibiliza com essa situação e se oferece aí com o irmão mais novo dela, e ela pega o cavalo que a família tem e uma carroça e começa a ir para essa cidade de noite, né, no meio da madrugada, mas ela que não tem experiência com isso e que é muito jovem, ela tem 16 anos e o irmãozinho dela também é bem pequenininho, ela acaba dormindo e o irmão dela também dorme nesse caminho em que o cavalo está indo para essa outra cidade, num breu, assim, né, no escuro, no meio da floresta, no século XIX, na Inglaterra. E aí ela acorda com um barulho forte e uma sensação de que alguma coisa bateu na carroça, e quando ela vê, tinha uma outra carruagem vindo, que era a carruagem dos Correios, super rápido, e a carruagem dos Correios tinha uma luz e tal, enfim. E ela estava dormindo, ela não viu essa carruagem, e uma estaca de madeira dessa carruagem dos Correios se chocou com o cavalo e perfurou o cavalo, assim, no peito, e matou o cavalo dela. E aí ela tem que ficar lá esperando, desesperada, o cara dos Correios chamar alguém pra socorrer ela e o irmão dela. E ela não consegue ir pra feira, obviamente, e ela perde o cavalo, que é uma das únicas propriedades que a família tinha. E essa cena é horrorosa, sabe? A Tess e o irmão dela no escuro, sozinhos, no meio da floresta, no meio da madrugada, esperando o socorro chegar com um cavalo morto, e ela sabendo que ela tinha essa responsabilidade de fazer a família ganhar o dinheiro, indo até a feira, e ela não conseguiu fazer isso. Enfim, ela prejudicou a família. E isso é só um exemplo do que acontece com a Tess ao longo do livro inteiro, desse livro bem longo, inteiro. Então é bem sofrido, e o autor, ele consegue criar momentos muito bonitos nesse livro. Ele escreve muito bem, é um livro super bem escrito, e a Tess é uma personagem muito interessante. É surpreendente até que esse livro foi escrito por um homem, apesar de, claro, ter coisas muito óbvias que ela, enfim, ela fala muito de amor também, ela fala muito de homens o tempo inteiro, mas ela também se preocupa com outras coisas.
Mas é surpreendente principalmente porque vários desses sofrimentos que acontecem, assim, que a Tess é submetida, são fruto do gênero dela, na verdade. Ela sofre muito por ser mulher, ela sofre muito por ser considerada propriedade nessa época. E, enfim, é tocante, assim, ver como essa questão foi tratada nesse livro, nessa época, por um homem, enfim. E esse livro fala muito sobre desesperança e trabalho e pobreza, e diferenças entre classes sociais distintas. É um livro muito, muito interessante, fala muito sobre amor também, e é muito dolorido, assim, mas eu gostei muito de ler esse livro. É realmente uma grande obra. Eu não conhecia esse livro, eu nem lembro como eu cheguei a esse livro, mas foi um prazer ler esse livro. Ele virou um dos meus favoritos. É realmente muito bom, apesar de ser muito longo. Eu sei, eu tô falando isso várias vezes, né? Mas é porque eu senti muito o tamanho do livro, assim. Eu senti muito mesmo. Mas valeu a pena, no fim das contas. Eu gostei muito de ter esse livro. Eu quero muito ver o filme também, que foi feito. Já foi feito, assim, acho que uns 2 ou 3 filmes e uma série da BBC. Inclusive um filme do Polanski. Sim, controverso, mas eu meio que quero ver esse filme. Então, enfim, é um livro que eu talvez leia no futuro de novo e que me agradou muito, de forma geral, assim, é realmente bastante tocante. E uma coisa que, assim, só para não esquecer de mencionar isso, o que eu mais gostei nesse livro é como o autor consegue criar a ilusão de que as coisas vão dar certo, sabe? Ele sempre cria a ilusão de que as coisas vão dar certo, como no começo do livro, que o pai da Tess descobre que a família dele é descendente desses nobres da Inglaterra, sabe? Você fica com a impressão de que eles vão subir de vida e que a condição material deles vai melhorar. E no fim das contas isso não acontece, é muito pior do que você imagina, né? O que vai acontecer. E isso acontece constantemente ao longo do livro. Você vive vários momentos em que você acha que tudo vai dar certo, em que a Tess acha que tudo vai dar certo, e no fim das contas tudo fica pior ainda, sabe? E o final do livro é horrível, assim, é desolador mesmo, assim, muito triste. Então, enfim, é isso. Essas foram as minhas leituras de abril. Eu estou planejando já minhas leituras de maio. Já comecei a ler meu próximo livro, mas eu acho que eu vou deixar para falar mais sobre isso em um próximo vídeo, possivelmente. Mas é isso, assim. Então, eu vou fazer aqui alguns vídeos sobre os livros que eu ando lendo todos os meses, porque eu não leio tanto assim quanto eu gostaria. Eu tenho um trabalho, né? Enfim. E eu também vejo muitos filmes, então eu não leio tanto assim, porque eu passo bastante tempo vendo filmes. E eu também vou comentar esses filmes que eu vejo. Eu ainda não sei como eu vou fazer isso, mas qual cronograma, né, eu vou seguir, enfim. Mas eu sei que pelo menos uma vez por mês eu vou falar sobre os livros que eu tenho lido. E vou tecer só comentários muito básicos, é mais um registro, assim, caso alguém se interesse por esses livros algum dia. Então, é isso. Espero que isso tenha sido útil para você de alguma forma. Espero que você esteja lendo alguma coisa agora, que você queira ler alguma coisa depois de ver esse vídeo. E se tudo der certo, até a próxima. Tchau.